Vamos começar agora o pós-jogo da vitória ridícula do Flamengo por 1-0 do Deportivo Táchira. Vamos lá, agora eu posso falar. O Felipe Luiz, não adianta ficar com essa cara. A culpa também é sua, meu querido. A culpa também é sua. O Flamengo fez 1-0 e era hora de fazer 1-0, ir pra cima do Deportivo Táchira para buscar o segundo, o terceiro gol. E você tirou o Pedro e tirou o De La Cruz, que não estava jogando bem? Não estava jogando bem? Não tá. Mas para botar o Alcian e Everton Araújo, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Era hora do Flamengo ir pra cima, tentar fazer o segundo, terceiro gol. A culpa é sua. Você tirou um meio atacante e colocou um primeiro volante. Você tirou o Pedro e colocou o Alcian. Beleza, o Alcian é jovem, então. Mas não interessa, cara. O jogo tá 1-0. Se o Deportivo Táchira faz um gol, olha a defesa do Rossi. Exatamente. Olha a defesa do Rossi. Cara, é inacreditável, cara, é uma vergonha. É assim, só o time do Flamengo agora deveria pegar todo mundo, pegar 10% do seu salário e doar pro Rossi. Vai lá, pega 10% do salário de vocês e doa pro Rossi. Sabe por que o Rossi é o famoso? O Rossi salvou vocês. Pra não falar outra coisa, o Rossi salvou vocês. Porque vocês iam pagar um mico. Vocês vão de campo, não. Independentemente, vocês vão lá na torcida bater palma. Vocês deviam ir pro vestiário depois dessa vergonha. Fala mais baixo pra pessoas que estão no alto. Você, os jogadores do Flamengo, não deviam ir lá bater palma pra torcida, não. A torcida daí tem que ir embora. Se eu tô no Maracanã, eu tô indo embora. Eu não fico batendo palma pra esse time que jogar essa atuação ridícula, não. O time faz a atuação que faz dentro do Palmeiras fora pra jogar hoje esse futebol patético. Patético. O Flamengo ficou a uma defesaça do Rossi de não ser eliminado da Libertadores. Toda hora o desacréscimo bate-rebate do cacete dentro da área e a zaga do Flamengo, o time do Flamengo consegue tirar a bola na área. Mas aí tá a atuação ridícula dos jogadores. Hoje não dá pra salvar quase ninguém. A atuação ridícula. E a substituição do Felipe Luiz pioraram o Flamengo, que já não estava bem. O Flamengo faz o gol e o Felipe Luiz, ao invés de botar o Flamengo buscando o segundo, o terceiro gol, tá de brincadeira. Para, meu. Tá de brincadeira. Tava satisfeito com 1-0. É uma pena que não sofreu gol. Porque se sofresse gol, seria um belo bem feito pros jogadores e pro Felipe Luiz com essa atuação. O Flamengo com uma atuação patética e o Felipe Luiz com substituições ridículas. As substituições do Felipe Luiz não melhoraram em absolutamente nada o Flamengo. Só colocou o Flamengo mais pra trás. Ele tá achando que tava enfrentando o Palmeiras? Tá achando que tá enfrentando o Palmeiras de novo, né? Porque tá botando o Everton Araújo, tá botando o Ayrton Lucas. Pô, coloca o time pra frente. Se o Flamengo fizesse mais do gol, o Flamengo se classificava na primeira colocação. E tira. Só foi esse o gol e tirou Pedro e Arrascaeta. De Deus, você não tira Pedro e Arrascaeta quando você faz o gol, quando você pode crescer na partida, buscar o segundo, terceiro gol. Não, colocou um volante mais marcador, Everton Araújo, e colocou o Alcian jogando de centroavante. Hoje o Alcian tava jogando de centroavante, né? Hoje o Alcian tava de centroavante. Hoje o Bruno Henrique tava de ponta esquerda, né? Você não consegue entender algumas escolhas do Felipe Luiz, desculpa. E quem vaiou no Maracanã tá de parabéns. Se vocês vaiaram no intervalo, tá de parabéns. Se vocês vaiaram no final do jogo, vocês estão de parabéns. Porque se eu tivesse aí, eu estaria vaiando. Tivesse no Maracanã, eu estaria vaiando pra caramba pra não falar outra coisa. No final do jogo, a torcida do Flamengo cantou: nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. E, obviamente, vaiou esse time ridículo no dia de hoje. Posso começar a falar? Pode. Eu estou completamente envergonhado. Eu estou com vergonha. Se existe algum torcedor do Flamengo que está comemorando essa classificação, parabéns para você. De verdade. Parabéns para você que está comemorando essa classificação. Mais uma vez, por isso que eu falo. Por isso, o Flamengo nos prova todo jogo seguinte, que um dia ele pode te deixar feliz e no jogo seguinte ele vai te deixar furiosa. Porque assim, cara, eu vou falar de novo do time que a gente venceu no final de semana. O time que a gente venceu no final... Sabe o time que a gente conseguiu vencer no final de semana? Pois é. Esta equipe que está classificada com a melhor pontuação enfiou 6-0. É o que o Flamengo tinha que fazer hoje. Hoje o Flamengo tinha que enfiar 6-0 num time horroroso, num time péssimo, num dos piores times dessa Libertadores. Era que o Flamengo tinha que fazer
6-0. Era isso que o Flamengo tinha que fazer. O Flamengo tinha que ganhar de 6, de 7, de 8. O Flamengo ganhou de 1-0 do Deportivo Táchira. E se não é o pé do Rossi, o Flamengo teria tomado empate. Se não é no jogo do Venezuela, a trave do Flamengo teria tomado empate. Sabe qual é a verdade? Sabe qual é a verdade? Esse time tinha que ter sido eliminado. Sabe o que esse elenco merecia? Eliminação. O torcedor não merecia eliminação. Nós não merecíamos eliminação. Esse time merecia eliminação. Esse time merecia ser eliminado. Sabe por que esse time merecia ser eliminado? O Flamengo está jogando de brincadeira, para não falar a palavra que começa com S, desde o primeiro jogo da Libertadores. Desde o primeiro jogo da Libertadores. Esse time está jogando desse jeito desde o primeiro jogo da Libertadores. É inacreditável. O que esse time fez hoje é o que ele fez durante a Libertadores toda. Não conseguiu ganhar do time horroroso do Central Córdoba. O Central Córdoba tomou 3-0 da LDU. A LDU, uma das piores LDU que a gente pode acompanhar. Todos esses, a pior LDU que a gente pode acompanhar. O Central Córdoba conseguiu tomar 3-0. E o Flamengo não conseguiu ganhar uma partida do Central Córdoba. Nem na Argentina, nem no Brasil. E olha que o Flamengo foi mal nos dois jogos. Vamos destacar isso. O Central Córdoba que o Flamengo fez, parecia um timaço. Tá eliminado. E sofreu 3-0 para a LDU. E o Flamengo que perdeu no Maracanã para o Central Córdoba. O Flamengo que não conseguiu ganhar um jogo do Central Córdoba. Central Córdoba está eliminado da Libertadores. Central Córdoba sofreu 3-0 da LDU. Eu vou falar com muita sinceridade. Se tiver um jogador do dia de hoje que der entrevista, pode ser na saída de campo, pode ser lá na zona mista, se tiver algum jogador que tiver a coragem de criticar o torcedor pelas vaias, esse jogador precisa sentar no banquinho e o Flamengo repensar se ele deve seguir no Flamengo pro resto da temporada. Eu estou falando, não pode ser jogador. Estou deixando aqui bem claro. Bem claro. Se tiver algum jogador que tiver a coragem de criticar a torcida pelas vaias, então esse jogador tem que sentar no banquinho e o Flamengo tem que repensar em ficar com ele. Porque assim, o jogo de hoje é uma piada. Esse jogo é uma piada, gente. É uma piada. Se não é um gol de bola parada, né? Flamengo. Como é que foi o primeiro gol do Flamengo contra a LDU? Olha, gol de bola parada. Gol de bola parada. Qual foi o primeiro gol do Flamengo de hoje? Bola parada. Pois eu tô falando sério. Sabe, eu só vou aplaudir uma pessoa no dia de hoje. O presidente do Flamengo, se for lá no vestiário e cobrar todo mundo. Jogadores, treinador e diretor técnico, senhor José Boto. Se o presidente do Flamengo for lá no vestiário e cobrar todo mundo, então eu estarei aqui batendo palma para o presidente do Flamengo. Se ele não fizer isso, eu não estarei batendo palma para ninguém absolutamente hoje, estarei criticando todo mundo. Hoje todo mundo merece crítica. Não vai falar assim, mas todo mundo jogou mal. Todo mundo jogou mal. Eu estou Pois é. De novo, se não fosse Rossi. De novo, se não fosse Rossi. Hoje a gente pode falar que o sistema defensivo do Flamengo não toma gol por conta do Rossi. Por conta do Rossi. Pois é. Então assim, vamos analisar esta porcaria que foi Flamengo e Deportivo Táchira. Só falando assim mesmo, porque eu tô falando sério. De verdade mesmo. O Flamengo deve ter o quê? 20 e poucos jogos nessa temporada. E eu nunca estive com tanto ódio, porque essa é a palavra que eu estou sentindo nesse momento. Poucos jogos do Flamengo nesta temporada, na verdade nenhum, eu senti a palavra ódio. Eu estou com ódio do time do Flamengo no dia de hoje. Mas vou respirar aqui e tentarei falar sobre esta porcaria que foi durante 90 minutos. Vamos lá, sobre o primeiro tempo do Flamengo. Primeiros 15 minutos do Flamengo, o Flamengo não criou nada, absolutamente nada, né? Primeiros 15 minutos que o Flamengo de Filipe Luís geralmente é um time que parte para cima do adversário. No dia de hoje, nem isso ele fez. 15 minutos de absolutamente nada em campo. A primeira oportunidade do Flamengo, a primeira oportunidade real do Flamengo no jogo aconteceu aos 18 minutos, quando o Arrascaeta recebeu a posse da bola no meio de campo. Tocou para o Pedro e o Pedro conseguiu acionar o Luiz Araújo, que chegou à frente do goleiro. Nessa que ele conseguiu chegar à frente do goleiro, ele chutou, o goleiro acho que fez a defesa com os pés. E aí você percebe que isso foi aos 18 minutos, né? Sabe como o Flamengo foi ter novamente uma oportunidade?
aos 31. 31 do primeiro tempo. Foi o quê? Foi uma criação? Foi uma jogada que o Flamengo criou? Foi não, gente. Foi no chute de fora da área do Alan. O Alan, sabe? O jogador que não sabe fazer gol. Então, o Alan foi o jogador do primeiro tempo do Flamengo que mais chutou no gol. O jogador que não sabe fazer um gol na carreira, então, ele foi. O Flamengo queria fazer um gol no Deportivo Táchira com o jogador que não sabe fazer gol. O Flamengo tentou fazer um gol no primeiro tempo com um jogador que não sabe fazer gol na carreira toda. Então, o Alan tentou um chute de fora da área, o goleiro, né? Fez a defesa. Aí isso foi aos 31 minutos. Aos 41 minutos, tivemos a oportunidade no Deportivo Táchira, que o Cova, mais uma vez, o Cova, assim como aconteceu no primeiro tempo, o Cova chutou de fora da área, o Rossi pegou com certa tranquilidade. Por quê, gente? Por quê? Porque o Deportivo Táchira não tem nada. Nada. Não é coincidência que o Deportivo Táchira conseguiu o feito de perder 6 jogos na Libertadores, né? E olha que contra o Flamengo, o Deportivo Táchira merecia uma sorte maior. Aí, uns 42 minutos, sabe? Um minutinho depois da chance do Deportivo Táchira, o Flamengo viu que o Deportivo Táchira criou uma oportunidade e falou assim: olha, eles criaram uma oportunidade, vamos tentar aqui, vamos nos esforçar um pouquinho, vamos tentar fazer alguma coisa. Aos 42, o Luiz Araújo faz o cruzamento e o Pedro chutou por cima do gol. Lembrando, isso foi numa bola parada. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo tivemos 3 oportunidades. 3 oportunidades. Qual foi a oportunidade? Foi na única jogada que o Flamengo criou no primeiro tempo, aos 18, aos 31, uma finalização de fora da área do Alan, e aos 42 minutos, em uma bola parada. Primeiro tempo, primeiros 15 minutos, eu fiz a anotação, 15 minutos, né? Porque eu falei assim, 15 minutos, vamos fazer uma anotação aqui. 15 minutos iniciais, decepcionante. Botei aqui na minha listinha aqui, 15 minutos iniciais, decepcionante. 15 minutos iniciais, decepcionante. Aí chegou no 30 minutos, eu já tava o quê? Eu já tava irritada já. Por quê? Porque eu falei, esse time não... falta urgência no time do Flamengo, falta foco, sabe? Falta um comportamento de time preguiçoso, de um time que só sabe irritar o torcedor, que vive a Libertadores como se estivesse jogando no Campeonato Carioca, sabe? Foi assim, esse foi meu sentimento lá pelos 30 minutos do primeiro tempo, e eu termino o jogo com a mesma sensação. Um time irritante, um time preguiçoso, um time desfocado em Libertadores, um time que pelo terceiro... Por isso que eu falo, não vamos falar do treinador na substituição. Vamos falar do comportamento dos jogadores do Flamengo pelo terceiro ano seguido. O Flamengo joga a Libertadores do mesmo jeito. Qual jeito? Preguiçoso. Achando que vai ganhar de qualquer jeito. Mais uma vez o Flamengo teve o mesmo comportamento, né? Das últimas 2 Libertadores. Então, pelo terceiro ano seguido, o Flamengo faz uma fase de grupos ridícula, termina novamente em segundo e, mais uma vez, vai botar as mãos pro céu e falar, vamos ver com quem a gente vai enfrentar. E eu vou falar aqui com a maior sinceridade. Tomara que o Flamengo enfrente o pior adversário possível. Maria, quem é o pior? Palmeiras. É exatamente isso. Estou torcendo para que o Flamengo enfrente o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Sabe por quê? Porque o Flamengo merece enfrentar o Palmeiras e ser eliminado pelo Palmeiras. Só assim, para ele ser humilhado. Ele merece pegar o Palmeiras e ser humilhado. É isso que merece. Porque o time do Flamengo provou mais uma vez que ele enfrentou um time fraco. Ele não pode enfrentar time fraco. Não pode. Enfrentou um time fraco, então eles vão se comportar como se estivesse no Campeonato Carioca. Então, assim, como eles só sabem jogar contra time grande, contra time bom, tomara que o Flamengo enfrente o Palmeiras. Aí, se for eliminado, tá na conta dos jogadores. Tá bom? Eu quero deixar aqui bem claro. Caso o Flamengo na próxima fase enfrente o Palmeiras, e essa é a minha torcida, que enfrente o Palmeiras, e que se for eliminado, eu vou falar, bem feito pra vocês. Vocês merecem ser humilhados e ser eliminados pelo time do Palmeiras na Libertadores. Deixa bem claro que minha torcida será o Flamengo enfrentar o Palmeiras. Porque é isso que esse elenco merece. Merece enfrentar o Palmeiras. E se for eliminado, que seja humilhado pelo time do Palmeiras na Libertadores. Isso é muito sério. Porque assim, eu estou envergonhada de ter passado desse time aí. E se os outros não gostar do que eu estou falando aqui, fazer o quê? É o meu sentimento no dia de hoje. Amanhã pode ser que eu mude de opinião, mas o meu sentimento é exatamente de hoje. O Flamengo merece, se é exatamente aquilo que você está achando que eu quero falar, exatamente.
Esse time do Flamengo merece sim, né? Na Libertadores, nas oitavas de final. É isso que ele merece. Aí, continuando a analisar esse fantástico jogo do time do Flamengo. Hoje vai durar. Pois é. Aí, o Flamengo passou 45 minutos iniciais só jogando pelo lado esquerdo. Aí, pega o mapinha de calor do Flamengo nos 45 minutos iniciais do primeiro tempo. Você vai ver que tá assim, ó. A setinha tá assim, as outras setinhas estão aqui, ó. Peraí. Aqui, as outras setinhas estão aqui embaixo. Olha, tá bem aqui, ó. As setinhas. Só pelo lado esquerdo. O Flamengo só atacou o primeiro tempo pelo lado esquerdo. Não tinha jogado pela direita, não tinha jogado pelo meio, só pelo lado esquerdo. Não criou nada pelo lado esquerdo. Tentou só pelo lado esquerdo. Aí fomos pro segundo tempo, com certeza, né? Chegaram lá no vestiário, descobriram que estavam sendo eliminados, né? Então você vê que nos primeiros 10 minutinhos, você vê ali um Flamengo um pouquinho mais nervoso, o Bruno Henrique já estressado, porque o goleiro tava fazendo cedo, né? Tá estressado por quê? Por que tá estressado? Você tá estressado. Nós, torcedores, temos que estar estressados. Vocês, jogadores, não podem estar estressados. Porque vocês entrarem em campo jogando como se estivesse no Campeonato Carioca. Vocês não estavam com pressa para jogar. Então, não deveriam estar nervosos. Não deveriam estar. Nós, torcedores, devemos estar irritados, furiosos, decepcionados. Mas o elenco do Flamengo não deveria estar com pressa. Não deveria estar irritado porque o goleiro estava fazendo cera. Mas era o goleiro do time do Tati, é um bom goleiro. Maravilhoso goleiro. Maravilhoso. Por isso que ele joga no Deportivo Tati. Continuando. Aos 40, primeiro minutinho de segundo tempo, o Bruno fez um cruzamento e o Gerson, aquele que fez o Huawei na hora de renovar contrato, né? Sozinho, completamente livre, de cara pro goleiro, conseguiu cabecear no meio do gol. Pois é, fantástico. Aí, no minuto seguinte, temos uma finalização de fora da área do Arrascaeta, né? Um minutinho depois. Tá? Aí vamos aos 52 minutos, que era o quê? Era 7 minutos do segundo tempo. Você vê, primeiro 10 minutos. Time um pouquinho com mais pressa, né? Pra tentar fazer alguma coisa. O Luiz Araújo driblou o adversário, passou o Arrascaeta e o Arrascaeta chutou no meio do gol. Fraquinho. Aí veio o gol do Flamengo. Né? Aí veio o gol do Flamengo com a bola parada. Só assim o Flamengo ia fazer gol. Se a bola fosse pra fazer um gol com bola rolando, não ia fazer, não. Tanto que no jogo contra a LDU foi a mesma história. Como o Flamengo abriu o placar? Bola parada. Mais uma vez, os zagueiros do Flamengo, que é tipo assim, ó, os zagueiros do Flamengo já fazem tudo na defesa, agora estão fazendo tudo no ataque. Que sorte que a gente tem zagueiros que sabem fazer gol, né? Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, nós somos um clube sortudo com zagueiros. Eles sabem fazer, além de ser bons zagueiros, eles sabem fazer gol no ataque. Ainda bem que o time defensivo do Flamengo consegue fazer alguma coisa positiva no ataque, né? Porque o time ofensivamente não sabe fazer nada. Aí tivemos aos 72 minutos um chute de fora da área do Luiz Araújo, né? O goleiro fez a defesa. Aos 84, né? Nem consegui botar aqui a última chance do Deportivo Tátira. Aos 84, o Cova chutou por cima do gol. Cova que tentou bastante no chutar de fora da área no jogo contra o Flamengo. E a última chance do Flamengo aos 90 foi o Everton Araújo chutando por cima do gol. E aos 96 temos uma das melhores oportunidades do jogo, que é o quê? É o jogador do Deportivo Tátira. Não sei se o Léo Pereira cabeceia, a bola bate, tá rodando, a bola acaba batendo. Parou o tempo. Pois é, fazer o quê, né? O Deportivo Tátira, bota 96 minutos. O Deportivo Tátira tem a última oportunidade da partida, que, né? Eu acho que o Léo Pereira cabeceia a bola, acho que bate no jogador do Flamengo e sobra pro jogador do Deportivo Tátira. Não ia ter impedimento nenhum. Pois é. Zero impedimento. E aí ficou aqueles milésimos, quando o cara dominou, preparou para chutar. Eu tenho certeza que você do outro lado da câmera segurou a respiração e aí viu o Rossi fazer a defesa e respirou. Porque, assim, eu vou ser muito sincera, o time do Flamengo, volto a dizer, não é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo merece ser campeão da Libertadores, ser campeão do Brasileirão, porque a torcida do Flamengo vai em qualquer lugar que esse time vai. E hoje a torcida do Flamengo fez aquilo que eu amo na torcida do Flamengo. De verdade, hoje eu estou completamente orgulhosa da torcida do Flamengo. Acabou o jogo, acabou o jogo, vamos cantar a musiquinha
que vocês merecem escutar. Comprometimento. Isso aqui não é o Vasco, isso aqui é o Flamengo. Sabe? Isso é que me orgulha na torcida do Flamengo, cara. Essa torcida está me orgulhando, me orgulhando. Se tem alguma coisa que eu estou orgulhosa no dia de hoje, é a torcida do Flamengo. Ela fez aquele comportamento que eu amo. O time envergonhou em campo. Passou de fase. Vocês não se envergonharam em campo? Então, toma vaia pra vocês, toma xingamento pra vocês, toma musiquinha que a gente adora cantar quando vocês têm esse tipo de comportamento. Hoje, se tem alguém que eu estou orgulhosa, é da torcida do Flamengo. Estou completamente orgulhosa da torcida do Flamengo. Ela fez o que tem que fazer. Porque eu já falei, torcida que gosta de mediocridade, bater palminha pra time eliminado, pra time classificado, tá lá do outro lado. É lá em São Paulo. Lá em São Paulo, o povo gosta de bater palminha pra time que passa vergonha, pra time que é eliminado em casa. Aqui não. Aqui não. Por isso que a torcida do Flamengo me orgulha. Por isso que ela tá sempre me orgulhando. Por quê? Porque quando o time passa vergonha, quando o time humilha a torcida, como eles fizeram, porque é isso que eles fizeram. O elenco do Flamengo hoje humilhou a torcida dele. Até o último segundo, a torcida não conseguia respirar. Até o último segundo. Porque o Flamengo não conseguia ganhar do time do Deportivo Táchira. O time que está eliminado deve ter 2 rodadas e foi o time que não conseguiu fazer 1 ponto na Libertadores. A torcida não conseguiu respirar até os 96 minutos porque o time do Flamengo não deixou. O Flamengo, que tinha obrigação de golear o Deportivo Táchira, então, vai passar novamente segundo. Passou novamente segundo. Tem outras coisas que eu quero falar aqui. Só pra mim, rapidinho, antes de você continuar. Gente, daqui a pouco a gente vai ler os comentários de vocês aí. Então, mande mensagens aí, pode mandar. Só pra mencionar desse detalhe que você falou da torcida do Flamengo e que eu concordo demais. A torcida do Flamengo não aceita mediocridade. Não aceita atuação ridícula como essa. Porque hoje era jogo, eu acho que todo flamenguista estava tranquilo para essa partida. Todo mundo esperava uma vitória tranquila do Flamengo. E o Flamengo conseguiu o feito de quase ser eliminado da Libertadores. Só não foi eliminado porque o Léo Pereira fez um gol num lance de bola parada e o Rossi, mais uma vez, salvando o Flamengo. Então, assim, parabéns à torcida do Flamengo, porque é isso aí. A gente não tem que aceitar mediocridade. Deixo bem claro, o jogo de hoje não tem nada para se comemorar. Nada. Absolutamente nada para se comemorar. E se esses jogadores comemorarem essa classificação, eu estarei envergonhada de quem comemorar essa classificação. Estou sendo sincera. Se algum jogador do Flamengo comemorar essa classificação no dia de hoje, uma classificação que tinha que ser em primeiro, porque se tivesse feito o placar que era para fazer 4-0, sabe? Porque você estava enfrentando um dos piores times da Libertadores, então vocês ficariam em primeiro. Mas o time fantástico do Flamengo que ganha milhões não conseguiu fazer uma goleada no Deportivo tal. Um time que conseguiu o feito de fazer incríveis 6 gols na fase de grupos da Libertadores. Mais uma vez, como é que é a média de gols? Foi bom até você destacar isso. Eu até anotei aqui quem marcou os gols, se eu não estou errado, Juninho marcou contra o Deportivo Táchira na Venezuela. De La Cruz marcou na derrota pro Central Córdoba no Maracanã. De Arrascaeta marcou o gol no empate contra o Central Córdoba na Argentina. O Léo Ortiz marcou o primeiro gol contra a LDU. O Luiz Araújo marcou o segundo gol contra a LDU. E o Léo Pereira marcou o gol hoje contra o Deportivo Táchira. Então, assim, o Flamengo conseguiu, gente. O Flamengo conseguiu se classificar em segundo e agora ele vai conseguir o que ele quer. Que é pegar um time forte na próxima fase. Ele conseguiu isso que ele queria, ele conseguiu o que ele queria. E aí, antes de continuar, deixa eu só ler os comentários aqui para o pessoal poder ter os comentários aqui lidos, rapidamente. O Leonardo Pinheiro botou, meu Deus do céu, pois é. O Abraham Grace mandou, pior foi esse lance do Bruno Henrique no final. O juiz deixou o contra-ataque correr e ele trotou. Era o segundo gol. Pois é. O Abraham Grace botou, não dá para disfarçar não, desculpem. O Bruno Henrique desacelerando no último contra-ataque resume o time do Flamengo hoje. Ridículo mesmo. Abraham Grace mandou a mensagem. Varela dando carrinho aos 45 do segundo tempo e os convocados e medalhões na maioria não sei o que, uma pelada de casados versus solteiros. O timezinho. O próprio Varela. O Varela que errou o passe. O Varela que perdeu a posse da bola e que deu praticamente a última chance pro Deportivo Táchira, que veio do tal do escanteio que quase saiu gol do Deportivo Táchira. O pessoal ainda não. Porque com certeza tem muita gente ainda muito
irritado com esse time do Flamengo e soltando muitas coisas por aí, seja nas redes sociais, mas eu vou lembrar uma coisinha aqui que ninguém ainda se tocou. Só pra falar, gente, assim, como ficar em segundo lugar nesse grupo é um desastre, tá? Eu quero deixar bem claro, ficar nesse grupo em segundo lugar é um desastre. Só pra falar, o Flamengo vai jogar o jogo das oitavas de finais no Maracanã, provavelmente contra um time forte, e não teremos Arrascaeta. Então, assim, a situação é horrorosa. Entendeu? Então, assim, ficar em segundo. Por que era necessário ficar em primeiro? Porque você não teria o seu melhor jogador no primeiro jogo, que seria como visitante, mas você não conseguiu isso. Você conseguiu ficar em segundo, vai pegar um time forte e não vai ter De Arrascaeta jogando no Maracanã. Então, assim, eu tenho só essa belíssima informação para dizer para vocês. Agora sobre o Filipe Luís. Filipe Luís errou em todas as substituições que ele fez. Tá de parabéns. 100% errado. O time não melhorou. O time perdeu qualidade no passe. Cada vez que ele fazia substituição, o Flamengo perdia qualidade no passe. Botou um, perdeu qualidade. Botou outro, perdeu qualidade. No momento que ele botou o Everton Araújo, ele falou assim, eu estou satisfeito com 1-0. No momento que ele botou, quem tirou, nem me lembro quem tirou. No momento que ele botou Everton Araújo em campo, ele estava satisfeito com o resultado. O Wallace entrou como centroavante no lugar do Pedro, e o Everton Araújo entrou como volante no lugar do Arrascaeta, e o Gerson foi jogar jogou de volante, Varela e Everton Araújo, e o Gerson foi jogar de meia pela direita e o Luiz Araújo de camisa 10. Fantástico, o Flamengo jogando com Everton Araújo e Varela precisando fazer mais gol. Fantástico, realmente, incrível. E queria dizer uma coisa sobre o Filipe Luís. Ô, Filipe Luís, então, meu querido, para de se comportar como um treinador de time pequeno. Hoje estou envergonhado do seu comportamento ao fazer substituições. Se comportou como outros treinadores que várias torcidas aí não gostam. Comportamento de time pequeno. Você teve comportamento de treinador de time pequeno. Você foi tirando os melhores jogadores do seu time e foi recuando o time. Foi botando Pereba em campo. Piores jogadores tecnicamente em campo você foi colocando. Pra quê? Você não sofreu gol. Você quase sofreu gol. Pois é. Você quase sofreu gol. Sabe por que você quase sofreu gol? Porque tinha tanto jogador ruim em campo, quando o assunto é passar a bola, então que os jogadores não conseguiam trocar passes. Eles não conseguiam trocar passes. Você foi tirando os seus melhores jogadores e botando os seus piores jogadores com passe. Então, seu time não conseguia trocar passe. Aí, por sorte do destino, mete um pé do Rossi pra salvar a sua vida de novo. De novo o Rossi salvando. De novo o Rossi salvando. Até quando o Rossi vai salvar esse time do Flamengo, né? Porque, diferentemente de outras épocas, que a gente falava, o Flamengo não tomou gol, mas não tá na conta do goleiro. Não tá. Não. Esse último mês, esses últimos 2 meses, não. Se o Flamengo não toma gol, tá na conta do Rossi. Palmas para Rossi. É o único que eu digo hoje. Palmas para Rossi. O Rossi merece palmas. Porque se não fosse esse argentino maravilhoso, que eu já critiquei aqui, principalmente no final de 2024, se não fosse esse argentino maravilhoso, a gente tava jogando Copa Sul-Americana. Sabe o sorteio que vai acontecer dia 2? Então, a gente meio-dia, 7h, meio-dia, então tava começando o nosso sorteio. Pois é. Mas o sorteio será da Libertadores. Vamos ver qual time forte que o Flamengo vai enfrentar. Vamos ver. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre quem o Flamengo pode enfrentar na Libertadores. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Sobre essa coisa que a gente viu hoje durante 90 minutos. Pois é, tem que falar sobre isso. Desculpe, gente, se eu estou sendo irônica, mas quando eu estou com muito ódio no coração, eu preciso ser irônica, porque senão eu começo a falar palavras de xingamentos, entendeu? Então eu preciso ser irônica. Pode continuar, Maia. Vamos lá. Um jogo que a gente esperava tranquilidade, um jogo para vencer bem, e o Flamengo conseguiu fazer esse jogo um drama. Eu tô ali, depois das substituições, eu tô assim, gente, busca o segundo gol. Porque isso aqui, gente, é futebol. Isso aqui é futebol. Um erro, uma bola parada, que quase ia sendo gol exatamente assim. O outro time pode fazer o gol, um gol contra. O outro time pode fazer o gol. E o Flamengo, com 1-0 no placar, Filipe Luís tira Arrascaeta e Pedro para botar o time mais para trás, para botar jogadores de defesa, jogadores
vão melhores na marcação. Aí vem buscar o segundo gol. E eu tô, gente, busca o segundo gol. Enquanto o jogo só tá 1-0, o Deportivo Táchira tá botando atacante, tá buscando para tentar empate. E o Flamengo segurando o placar de 1-0. Foi um lance, um erro, e o outro time pode fazer o gol. E foi quase exatamente isso. Se eu não tô errado no lance, o Varela, eu acho que perde a bola e é escanteio pro Deportivo Táchira. O Flamengo tira mal a bola sobe pra um jogador do Deportivo Táchira e depois sobe pro outro, que domina a bola e finaliza pro gol. E o Rossi faz um milagre pro Flamengo não ser eliminado. Então, assim, é inacreditável. É absolutamente inacreditável. É por isso que eu tava lá. Faz o segundo gol. Busca esse segundo gol, gente. Busca esse segundo gol. Ah, não vai se classificar em primeiro. Não interessa. Faz o segundo gol para não correr risco nos minutos finais. E foi exatamente o que ocorreu. O Flamengo não fez esse segundo gol. Pouco buscou para fazer esse segundo gol. E quase sofre o gol no final. Em vários lances ali nos acréscimos. Aí o principal é o lance que o Rossi faz a defesaça. Então, assim, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira. O Flamengo tem 3 vitórias na Libertadores. 3 vitórias. 2 dessas vitórias são contra o Deportivo Táchira. 2 dessas vitórias são contra o Deportivo Táchira. E é bom lembrar, as 2 vitórias de 1-0. No primeiro jogo na Venezuela, o Flamengo não sofre empate porque a trave salva. E hoje o Flamengo não sofre gol de empate porque o Rossi salva. Então, assim, a atuação do Flamengo hoje é ridícula. Ridícula. O Flamengo parecia, esperava que o Flamengo entrasse em campo como entrou contra a LDU. Pressionando o adversário. Querendo recuperar, passar a bola a todo momento. Não deixando o adversário passar do meio de campo, mas não foi isso que a gente viu. Nos primeiros 20 minutos, 25 minutos, o Flamengo até tentou, mas era muito toque pro lado, sem velocidade, muito passe pro lado, ninguém chuta pro gol. Tem chance de chutar pro gol, prefere o passe, prefere um drible, ninguém chuta pro gol. Pô, o Alan que tava tentando a finalização, que eu falei, chuta de fora da área. Quem tava tentando finalização? O Alan. O Alan tava tentando finalização de fora da área. Ele, inclusive, quase fez um gol, um chute de fora da área. Um monte de cruzamentos horrorosos. Cruzamentos fortes. Cruzamentos que a bola passava por todo mundo. Cruzamentos que a bola não chegava no centroavante. De uma chance que o Flamengo criou pro Pedro finalizar. Se o Pedro finalizou algum lance, foi porque, sei lá, que a bola sobrou pra ele criou. Poxa, tem lance que o Pedro faz no pivô e não chega ninguém junto. Pra poder rolar a bola e o jogador chegar finalizando. Não chega ninguém. Um monte de cruzamento pra ninguém. Um monte de cruzamento forte que a bola vai lá pra segunda trave. Sabe, assim, e aí, depois da segunda parte do primeiro tempo, o Flamengo ficou, o Deportivo Táchira não sofreu gol, vou pro jogo. E foi pro jogo. Ficou trocando passes no campo de ataque e no campo de defesa. Teve hora que trocava passe no campo de ataque, a bola voltava no campo de defesa e voltava de novo no campo de ataque. E o time do Flamengo olhando, marcando de longe. Ninguém recuperando a bola. E o time do Deportivo Táchira trocando passes. E parecia que era um time que já estava eliminado da Libertadores. Com 0, estava ali só com 1 ponto, que estava empatando com o Flamengo. E o Flamengo, que precisava vencer, podia se classificar em primeiro, dependendo de quanto gol fizesse. Não, olhando o adversário, marcando de longe. Cara, postura ridícula. E eu não esperava isso. Então, assim, absolutamente decepcionada com a atuação do Flamengo hoje. Volta pro segundo tempo, o time, obviamente, descobriu com certeza que o time estava sendo eliminado. Volta pro segundo tempo melhor. O Bruno Henrique faz uma jogadaça e o Gerson perde um gol inacreditável. Assim, não dá. O Gerson é titular absoluto do Flamengo. Mas assim, não dá para perder esse gol. Não dá, é gol perdido. O Bruno Henrique conseguiu fazer o que ninguém fez no primeiro tempo, que era fazer uma boa jogada, fazer um cruzamento na cabeça de alguém para alguém finalizar. E o Gerson perde um gol feito, ele cabeceou a bola no meio do gol. E assim, na maioria das vezes o Gerson joga de meio atacante. Pelo amor de Deus, você joga de meio atacante, você tem que fazer gols. Senão, o time do Flamengo vai viver de só gol de Arrascaeta e Pedro. Não dá pro Gerson perder o gol que perdeu. Era pra fazer 1-0 e trazer tranquilidade pro time, pra buscar o segundo, terceiro gol. E não. O Gerson perdeu um gol feito. Um gol feito. Que aí depois o time do Flamengo continuou pressionando, continuou buscando. E fez o gol. Um gol de lance, o quê? Bola parada.
Luiz Araújo cobra falta e o Léo Pereira faz o gol. O Léo Pereira faz o gol. Assim como no jogo da LDU, quem fez o gol? Léo Ortiz. Os zagueiros do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo tá salvando o Flamengo. O Rossi fez a defesa para salvar o Flamengo. E não sofreu gol de empate. Quem fez o gol da vitória? Léo Pereira. Quem abriu o placar no jogo contra a LDU? Léo Ortiz. No primeiro tempo que o Flamengo criou e não fez gol. Quem fez gol? Léo Ortiz. Então, assim, é o sistema defensivo do Flamengo, que além de estar muito bem defensivamente, tem que marcar gols, porque os atacantes não fazem gol, porque os meias não fazem gol. Se o Arrascaeta tá jogando muito na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, não dá pra dizer a mesma coisa na Libertadores. A atuação do Arrascaeta nessa partida foi ridícula. Horrível a atuação do Arrascaeta. Errou um passe fácil pro Bruno Henrique num 3-2. Finalizou muito mal num lance que o Luiz Araújo faz grande jogada. No primeiro tempo podia ter finalizado, demorou a finalizar. Cara, atuação decepcionante do Arrascaeta. Pra mim foi o pior jogador do Flamengo em campo. Então assim, a minha questão sobre a substituição do Felipe Luiz não é porque tirou o Arrascaeta, porque, coisa. Mas assim, o Flamengo fez 1-0. Era a hora do Flamengo buscar o segundo gol, o terceiro gol com o Pedro, Arrascaeta. Não. Felipe Luiz tirou eles. E aí, o Flamengo, em vez de buscar o segundo gol, o Felipe Luiz tira Arrascaeta e Pedro. Você tirou os dois jogadores do Flamengo que fazem gols. Quem faz gol no Flamengo? Os atacantes estão fazendo gol? Não. Tem um gol ou outro. Quem faz gol no Flamengo com mais regularidade do time ofensivo é o Arrascaeta e o Pedro. Você tirou os dois. Tá, cara. Assim, nada contra o Wallace Ian e o Everton Araújo. Mas assim, era pro Arrascaeta e o Pedro continuar na partida. O Flamengo buscar o segundo, o terceiro gol. Ganhar a animação por ter feito o gol e ele tira eles e coloca o Wallace no lugar do Pedro e coloca o Everton Araújo no lugar do Arrascaeta. Você coloca um meio campista defensivo no lugar de um meio criativo. E o que você diz pro adversário? Eu tô feliz com o placar. Eu quero manter esse 1-0. O Deportivo Táchira saiu pro jogo. E as substituições, continuam fazendo substituição. O Flamengo ficou jogando com Varela e Everton Araújo, gente. Vamos lá. Pediu para sofrer o gol no final. Já falei, Everton Araújo e Varela pode funcionar para certos tipos de jogos. Mas não nesse jogo que o Flamengo precisava buscar uma gol. E o Felipe Luiz ficou feliz com 1-0. Depois que ele tira o Arrascaeta e o Pedro, ele mostrou: eu estou feliz com 1-0. Eu quero manter 1-0. Não vou buscar o segundo e o terceiro gol para tentar ficar em primeiro. Pô, cara, quando você faz essa substituição, você tira o Pedro, você tira o Arrascaeta, você fala o que pro seu adversário? Tô tirando seus dois melhores jogadores do time. Que não estavam fazendo grande partida, especialmente o Arrascaeta. O Pedro tava fazendo o que dava. Porque o time não criou nada para ele. E ele tentando fazer pivô. Ele tentando fazer jogar e o time nada. Não chega ninguém. O Arrascaeta, que joga de meia atacante, não chega junto. O Pedro fazendo pivô e o Arrascaeta não chega junto pra finalizar pro gol. Então, assim, e o Flamengo, cara, muita sorte, deu muita sorte. Ou muita sorte que tem o Rossi. Competência do Rossi. Sorte que tem o Rossi. Sorte do Flamengo que tem o Rossi. Uhum. Porque o Flamengo ali pediu nos acréscimos pra sofrer gol. Felipe Luiz tirou o Gerson, ali antes ia pros acréscimos. Tirou o Gerson pra colocar o Ayrton Lucas. Cara, você jogou o Gerson até ali, vai até o final. Cara, de verdade, como é que esse time consegue golear um time como o Deportivo Táchira, cara? Caraca, de verdade, hoje eu não vou conseguir dormir hoje. De verdade, eu não vou conseguir dormir hoje. E aí colocou o Ayrton. Tudo bem, o Ayrton Lucas entrou bem contra o Palmeiras, mas, gente, não é porque vai funcionar num jogo, vai funcionar no outro. Sabe o Ayrton Lucas que entrou? Então, a jogada do Deportivo Táchira, que iniciou pro escanteio, foi exatamente pelo lado esquerdo. Então, assim, não funcionou. Como a Mariana foi, eu acho que cirúrgica quando ela falou. Felipe Luiz foi tirando jogadores que tem bom passe. E aí ficou colocando um monte de jogadores pro sistema defensivo. E o Flamengo simplesmente começou a bater cabeça. O Flamengo não conseguia fazer a saída de bola. Nos acréscimos, só deu o Deportivo Táchira. Eles com a bola no ataque, e aquilo é lateral, é escanteio, e jogando bola quase na área. E o Flamengo batendo cabeça, porque não conseguia sair jogando. Porque o Felipe Luiz foi tirando todos os seus melhores jogadores com qualidade técnica no passe. Se você jogou com Varela, se chegou com o Gerson até os 89, cara, joga até o final com ele. Pô, ele tem altura, lance de bola parada.
Você coloca o Ayrton Lucas, que não vai bem em lance de bola parada. Você tem o Gerson que segura a bola. Você tem o Gerson que tem força física. Você tem o Gerson que vai bem no passe. Você bota o Ayrton Lucas. E assim, nada que o Ayrton Lucas não fez nada pra eu criticar ele. Só que assim, as substituições de Felipe Luiz simplesmente não dessa e foi piorando o Flamengo. E olha que não tava difícil, que o Flamengo tava mal. Só que assim, acabou com um possível ânimo que o Flamengo podia ter depois do 1-0. Entendeu? 1-0 era a hora do Flamengo crescer para buscar o segundo, terceiro gol. E o Felipe Luiz substitui o Arrascaeta e o Pedro, cara. E o Flamengo deu sorte que tem o Rossi. Porque o Rossi, igual a Mariana falou, o adversário não tem tantas finalizações. Mas nos últimos tempos, nas últimas semanas, o adversário está tendo uma chance claríssima. E se não é o Rossi, o Flamengo estava sofrendo gol. Rossi hoje nessa defesaça, Rossi no pênalti contra o Palmeiras. Outra música que a torcida do Flamengo cantou. Pra jogar no Mengo tem que ter disposição. Hoje a torcida foi 10 de 10, tá? 10 de 10, torcida. Quanto o Botafogo, se não é o Rossi naquela defesaça na finalização, não sei se é do Cuiabano. Não, era do Cuiabano? Emiliano, não, o Cuiabano que dá o passe, não sei quem do Botafogo. Foi do Marlon. Marlon Freitas, né? Marlon Freitas. Que finalizou. Marlon Freitas. Finalizou e o Rossi fez uma defesaça. Se não fosse ele, era gol do Botafogo. No jogo contra o Grêmio, o quê? O jogo mais atrás. Defesaça do Rossi. No jogo contra o Cruzeiro, o Rossi fez de tudo pro Flamengo não perder. Fez um monte de defesaça contra o Cruzeiro. Defendeu o pênalti do Arrascaeta. Infelizmente, a defesa dele teve rebote pra frente. O Gabriel fez o gol. Mas sim, o Flamengo já podia estar perdendo antes dele. Antes desse lance do gol de rebote. Então, assim, ridícula essa atuação do Flamengo, ridícula. Olha, eu vou falar, eu acho que a gente já falou isso muitas vezes na temporada. E isso não é uma boa notícia. O que eu vou falar aqui agora, a gente já falou isso muitas vezes nessa temporada e não é uma boa notícia. Cara, hoje é mais uma atuação, uma das piores atuações do Flamengo na temporada. Entendeu? E não foram poucas. Eu acho que a gente já falou umas 2 ou 3 vezes. Essa é a pior atuação do Flamengo na temporada. Eu não vou falar que essa é a pior atuação do Flamengo na temporada, porque já teve atuações tão ruins ou piores. Mas assim, essa é uma das piores atuações do Flamengo na temporada. Cara, você tá pegando o Deportivo Táchira no Maracanã, um time que já estava completamente eliminado, não tinha um ponto. E o Flamengo conseguiu complicar um jogo que tinha tudo para ser tranquilo. Pro Flamengo ganhar e ganhar 3, 4, 5-0, 6-0. Se classificar com tranquilidade, se classificar em primeiro. E o Flamengo, por pouco, não só não vence por 1-0, como quase toma um empate no final e não se classifica para as oitavas de final da Libertadores. E assim, eu digo com tranquilidade, com essas atuações que o Flamengo, a Mariana já mencionou, o Arrascaeta já não joga o primeiro jogo. E já vou falando, diferente do que pode ter ocorrido nos outros anos, o Flamengo vai pegar time forte nas oitavas de final da Libertadores. Esse time gosta de enfrentar time de forte, então aí, ó. Não tem pra onde correr. Vai pegar time forte nas oitavas de final da Libertadores. E assim, com esse futebol que jogaram até agora na Libertadores de 2025, não importa quem o Flamengo pegue, o Flamengo vai ser eliminado. E eu nem vou entrar na questão que o Flamengo, mais uma vez, jogo horrível do Flamengo no Maracanã. O Flamengo já tem 45 minutos bom contra a LDU. 45 minutos bom contra a LDU. Hoje, 90 minutos decepcionantes. 45 minutos bem ruim contra a LDU. Hoje, 90 minutos decepcionantes para ruim. Jogo contra o Central Córdoba. Tem ali o começo bom, depois horrível. O Flamengo tá jogando mal no Maracanã na Libertadores. E assim, volto a repetir. Com esse futebol que o Flamengo jogou até agora, nesses 6 primeiros jogos da Libertadores, não importa que o Flamengo se enfrente nas oitavas de finais. Não se classifica. Com esse futebol que tá jogando na Libertadores, o Flamengo não se classifica. E não importa quem seja o adversário. O Flamengo não se classifica. Vamos às notas individuais dos jogadores, né? Deixa eu ver se tem alguns comentários. Espera aí. Tem aqui mais alguns comentários. Vamos lá. O Abraham Grace mandou: o desastre é maior quando a última rodada é contra o último colocado do grupo que perdeu para todo mundo do grupo. Exatamente. Exatamente. O Flamengo tinha tudo para se classificar
e até mesmo conseguir a classificação em primeiro. Cara, o Flamengo tinha que fazer 4-5-0. Cara, o placar era isso que tinha que fazer. A vitória da LDU era maravilhosa pra gente. Era maravilhosa. A gente ia ficar em primeiro. Bastava esses incompetentes meter uma goleada nesse time. Mas o Flamengo não conseguiu. O Flamengo não conseguiu. O placar que o Palmeiras fez, 5 ou 6-0 contra o Sport de Cristal, era esse placar que era pro Flamengo ter feito. Esse era o placar. E o Flamengo conseguiu não fazer esse placar. Porque, como a Mariana falou, é sim. A vitória da LDU era sim interessante pro Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, se vencesse com um bom placar, o Flamengo ficava na primeira colocação. A LDU venceu por 3-0 o Central Córdoba, que o Flamengo não conseguiu vencer um jogo. E o Flamengo só venceu por 1-0 o Deportivo Táchira. É inacreditável, cara. É inacreditável. Como a Mariana falou, não dá pra comemorar a classificação. Não dá, gente. Essa que não é tem a como verdade. comemorar a classificação. A gente passou em segundo, vai pegar um time forte. Não tem no primeiro jogo delas feita. Não tem que comemorar. A pessoa que comemorar essa classificação, você não é torcedor do Flamengo. Sou muito sincero aqui. Se você tá comemorando essa classificação, você, pelo amor de Deus, você não torce pro Flamengo. Você não torce pro Flamengo. Você não pode estar feliz depois do jogo de hoje. Ah, mas o Flamengo se classificou. Você comemora jogo difícil que seu time ganha quando você enfrenta o que aconteceu no final de semana. Você pega um grande time, vai lá e ganha. Quando você pega um time fraquíssimo, um time que tem 0 ponto, e você comemorar, eu fico com vergonha. Não tem como, não tem, cara. Não tem. A pessoa que, se tem algum flamenguista que está comemorando o resultado de hoje, eu vou falar, dá licença. Porque, assim, realmente, eu não consigo comemorar essa classificação. Essa que é a verdade. Eu não consigo comemorar essa classificação. Porque a atuação do Flamengo foi ridícula. 2, porque o Flamengo quase sofreu gol no final. E 3, como a Mariana falou, o Flamengo ficou em segundo no grupo pelo 3º ano consecutivo. E vai pegar um time forte nas oitavas de finais. Vamos lá. Vai pegar provavelmente ou brasileiro, ou argentino, ou nossa maravilhosa altitude. É só isso que sobrou pro Flamengo. Que maravilhosa situação, não é mesmo? Pois é. Vamos lá. O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem. Agora é ver quais os times do pote 1 são os mais acessíveis. Amanhã a gente vai comentar tudo sobre isso. Hoje a gente tá falando mais sobre o jogo de hoje, mas amanhã a gente vai comentar tudo sobre isso. Na live de 8h15 amanhã. Gente. A live de amanhã, 8h15. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar muito sobre isso. Eu acho que ainda vai ter jogos ocorrendo no dia de amanhã, mas a gente já vai estar falando sobre isso. Abraão Grace mandou a mensagem. Às vezes a impressão que eu tenho é que esse time ganha por ser o melhor time quando ganha. E quando empata, perde, expõe o nariz de cenoura. De cenoura? Não faz a menor ideia de onde está e o que está fazendo. Não, sabe o que é? Soberba. É o nome disso. O nome do jogador... O que acontece com o Flamengo na Libertadores se chama soberba. Jogam como se estivessem jogando o campeonato estadual. Eles só levam a sério quando eles pegam times fortes do futebol brasileiro. Aí eles levam a sério. Enquanto eles não enfrentam essas equipes, eles ficam levando como se fosse estivesse jogando o campeonato carioca. Abraão Grace mandou a mensagem. Com certeza é a pior atuação. Quando se olha todo o contexto do jogo. Então, exatamente, é o que eu falei. Já teve algumas atuações nessa temporada que a gente pode falar assim, é a pior atuação do Flamengo na temporada. Eu não sei se essa é a pior atuação do Flamengo na temporada, mas quando você olha todo o contexto... Não, o contexto... Cara, fica muito, muito ruim. Fica muito feio. Cara, era jogo pro Flamengo ganhar de muito gosto. Era pra fazer o que o Palmeiras fez com o Sport de Cristal e o Flamengo conseguiu ganhar só de 1-0, cara. E aí, quando você lembra que se o Flamengo tivesse vencido por uns 3-0, o Flamengo se classificava, eu acho que 3-0 já era suficiente. O Flamengo se classificava em primeiro lugar. Entendeu? E assim, 3-0 contra o Deportivo Táchira no Maracanã não tinha nada demais, gente. Era totalmente não tinha nada demais vencer em casa no Maracanã por 3-0 o Deportivo Táchira, um time que não fez um ponto na Libertadores. Não tinha nada de extraordinário. Gente, era o resultado mais esperado, gente. 3-0, 4-0. Exatamente, não tinha nada demais. Os caras conseguiram o feito de complicar um jogo. Cara, assim... Eu de verdade, eu vou falar como eu estou me sentindo uma derrotada no dia de hoje. Eu estou falando sério. Eu estou me sentindo uma derrotada no jogo. Eu não consigo ver nada de positivo no jogo do time hoje. Nada. Vocês vão ver nas minhas notas do que eu tô falando. Eu não consigo ver nada de... Eu não consigo ver nada de positivo no jogo de hoje. Sério, nada, absolutamente nada. Aquilo que eu falo, geralmente eu sou uma pessoa que não cria muita expectativa. Mas hoje eu criei a expectativa de quê?
de ganhar facilmente e ficar em primeiro no grupo. A gente sofreu, não eu facilmente, e ficou em segundo grupo. Por isso eu estou completamente decepcionada no dia de hoje. Pra mim, hoje, nada, só a torcida do Flamengo. E assim, vi muita gente já reclamando do comportamento da torcida do Flamengo sobre acender sinalizadores, cantar essa música, cantar aquela música. Sinceramente, nem aí. Eles fizeram o que tinham que fazer quando o árbitro apitou o final do jogo. Ali era o que me importa. Se antes ou não, se querem... Eu vi muita gente já falando mal do Flamengo sobre o negócio de acender sinalizadores, cantar essa música, cantar aquela música. Gente, o foco hoje não tem que ser a torcida. Exatamente. Então, quem tá falando mal sobre a torcida do Flamengo? Acendeu as lanternas. Cantou a musiquinha. Vocês estão focando errado hoje, gente. O foco é o campo. Foca no que tem que se focar, que é o campo. Vocês têm que criticar. São o que fizeram dentro de campo. Esquece o que o torcedor fez. Acendeu a lanterna. Esquece isso. Foca no que tem que focar. Foco hoje é dentro de campo. É simplesmente assim. Exatamente. Focar na torcida tá... Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada pra falar da torcida do Flamengo hoje, nada. E assim, igual a Mariana falou, o foco tem que ser no campo, gente. Tem que ser nessa atuação ridícula do Flamengo. Não é na torcida, não. Vamos começar agora as notas individuais dos jogadores do Flamengo nesta vitória por apenas 1-0 contra o Deportivo Táchira. Nota para Rossi, eu começo. Bom, o Rossi não fez... Até os acréscimos do jogo, o Rossi não fez nada no jogo. Só que aí o Rossi foi lá e fez um milagre. Milagre. E o Flamengo só tá na Libertadores ainda por causa do Rossi. Então, nota pro Rossi é nota 8. Bom, a minha nota pro Rossi é nota 10. Se não fosse o Rossi, o Flamengo estaria jogando em Copa Sul-Americana. É bem simples assim. Bem simples assim. Se não fosse... não fez nada durante o jogo. Ele fez a defesa que ele tinha que fazer. Ele fez a defesa que ele tinha que fazer aos 94, quando o Flamengo foi exatamente esse minuto. 94. Então, 10 pro Rossi. Se não, o Rossi, o Flamengo tá na Copa Sul-Americana. É isso. Nota para pra tristeza do resto do elenco do Flamengo, o Rossi salvou o Flamengo pra jogar a Libertadores. Pra tristeza do resto do elenco. Nota para o Wesley. Minha nota para o Wesley? 0. Horrível no ataque. Na defesa não tinha o que fazer. Porque o Deportivo Táchira é um time que mal passa do meio campo. Então, o elenco só tinha que fazer uma coisa. Atacar bem. Não conseguiu. 0. Bom, vamos lá. Nota para o Wesley. Minha nota para o Wesley é 4,5. Eu até achei que o Wesley, com a posse da bola, foi bem, só que é impressionante como o Wesley não consegue acertar cruzamento. É impressionante. O Wesley faz tudo bem até chegar na hora do cruzamento. Ele conseguiu o drible, ele conseguiu uma boa troca de passos ali pelo lado direito, e olha que estava jogando praticamente isolado pelo lado direito, mas assim, é impressionante como o Wesley, quando chega na linha de fundo, ou ele cruza a bola muito mal, ou ele faz a escolha totalmente errada e joga a bola na área de qualquer jeito. Teve um cruzamento que ele fez, cara, que não fazia nenhum sentido. A bola ficou no corpo do jogador do Deportivo Táchira. No meio do caminho. Assim, a bola não chegou nem perto do meio da área. Entendeu? Então, assim, volta a repetir. O Wesley tem muitos pontos positivos que evoluiu muito no jogo dele. Mas, já passou da hora de começar a evoluir a questão de cruzamentos. Tá na hora de coisa. Porque, assim, lateral que não sabe acertar cruzamento não dá. Então, nota pro Wesley 4,5. Nota para o Léo Ortiz, vamos lá. Minha nota para o Léo Ortiz é nota 7. Eu achei que o Léo Ortiz fez um bom jogo na marcação, assim como o Léo Pereira, para mim, é de ganhar os duelos contra os atacantes do Deportivo Táchira. Acho que, de certa forma, teve que jogar quase como volante por boa parte do jogo, porque os zagueiros do Flamengo estavam lá no campo de ataque. E o ponto principal, ele conseguiu tirar uma bola fundamental, que quase sai gol do Deportivo Táchira, num lance em que a bola veio pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo e o Léo Ortiz tira uma bola fantástica e tira a bola na hora H. Então, nota para o Léo Ortiz é nota 7. Bom, a minha nota para o Léo Ortiz é nota 7. O Léo Ortiz fez um corte que salvou o Flamengo ali. Acho que o jogo estava 0-0. Tá. Foi um corte espetacular. Com a bola, o Léo Ortiz tentou, mas não adianta o zagueiro tentar. Eu já falei, o zagueiro ele pode fazer a saída, mas ele não vai pegar e vai driblar todo mundo, vai chegar lá e vai chutar a bola para dentro do gol. Não vai ser ele que vai dar assistência, geralmente não vai ser ele que vai dar o passe que antecede a não vai ser ele. Então, assim, o zagueiro fez o que tinha que fazer. Foi o quê? Tentar sair jogando. O adversário marcava em cima.
E o Léo Ortiz fez, defendeu quando era pra defender, que foi o quê? Naquele lance fantástico que ele fez o corte. Então, nota 6 pro Léo Ortiz. Próximo, eu posso ir? Bora, pode ir. Bom, próximo que é Léo Pereira. Minha nota pro Léo Pereira é 6. O Léo Pereira fez o que os atacantes do Flamengo não sabem fazer. Gol. É isso aí. É isso aí? Qual a nota? 6. Tá. Minha nota por 6? Sim, 6. Uau. Minha nota pro Léo... Amor, eu já falei, você pode ter certeza. Eu ainda estou sendo legal e não enfiar 0 pra todo mundo aqui. Minha nota pro Léo Pereira é nota 8. Assim como o Ortiz, pra mim o Léo Pereira foi bem nos duelos contra os atacantes do Deportivo Táchira. Tudo bem, mas a atuação medíocre do Flamengo não passa pelos zagueiros. Com certeza que não. Ainda bem que nós temos bons zagueiros. Exatamente. Imagina se o time não tivesse bons zagueiros. Por isso que eu tô dando a nota aqui. A nota pro Léo Pereira. É por isso que eles estão ganhando nota. Léo Pereira, nota 8, porque pra mim ele ganhou nos duelos, a maioria dos duelos contra o time do Deportivo Táchira. Quando a bola chegava na área, ele tentou tirar a bola de dentro da área. Tava jogando quase como volante, porque o adversário, o Flamengo tava jogando com praticamente quase dentro da área, perto ali da área. Mas como você falou, não é o Léo Ortiz e o Léo Pereira que vai se tornar a Arrascaeta e vai criar a chance aí driblando todo mundo e fazer o gol. Então assim, o que eles tinham que fazer, eles fizeram. E eu não preciso mencionar que o Léo Pereira fez o gol. Eu ia falar. Fez o gol da classificação. Na verdade, fizeram até mais, porque o Léo Pereira ainda fez o gol da classificação. Pois o Léo Pereira fez o gol da classificação. Então, nota pro Léo Pereira, nota 8. Só pra mencionar. Eles três, já vou adiantando, são os três que têm a melhor nota do Flamengo. Rossi, com uma defesaça, salvou o Flamengo. Léo Ortiz tirou a bola fundamental quando o jogo estava 0-0. E o Léo Pereira fez o gol da vitória do Flamengo. Então, só pra mencionar, eles têm as 3 melhores notas que eu dei aqui. Alexandro, vamos lá. Minha nota pro Alexandro é 5. Achei a atuação do Alexandro bem abaixo. O Alexandro, pra mim, no começo do jogo até estava bem, participando bem do jogo. Especialmente com o Michael. Acho que o Alexandro fez um bom primeiro tempo ao lado do Michael ali. Conseguiu criar algumas jogadas pelo lado esquerdo, com uma boa troca de passes. Quando não era o Michael, era o Alexandro. Eu gostei da troca de passes entre eles. Achei que o Alexandro estava fazendo um bom primeiro tempo, mas eu já achei que o segundo tempo do Alexandro já não foi tão bom. O Michael saiu, entrou o Bruno Henrique, e aí são características totalmente diferentes. O Alexandro era um dos jogadores do Flamengo que tentou alguns cruzamentos que não deram muito certo. E dá para destacar que ali no segundo tempo tem uma jogada que o Alexandro, não sei, eu acho que o jogador do Deportivo Táchira estava impedido, mas o Bandeira não levanta a bandeirinha, né? Aí o Alexandro foi tentar tirar a bola da direção do jogador e quase deu praticamente, no caso não, deu passe pro jogador praticamente, e aí o jogador faz o cruzamento, se não é o Léo Ortiz, era gol do Deportivo Táchira. Então a minha nota pro Alexandre é nota 5. A minha nota pro Alexandre é nota 4. Para mim, o Alexandre não fez uma boa partida. Desde o princípio, errando alguns passos, tomando decisões erradas. Defensivamente, não tinha muito o que fazer, mas concordo que teve esse lance. Não gostei da partida do Alexandre, então minha nota é 4. Próximo. Bom, nota para Alan. Bom, minha nota pro Alan é nota 6. Ao menos o Alan tentou, né? Ele tentou 2 ou 3 finalizações. Não fez gol porque o Alan não sabe chutar no gol. É mais ou menos assim, mas não foi falta de tentativa. Ele tentou participar da partida em vários momentos, principalmente ali, fazendo com que a bola, tentasse fazer que a bola rodasse de um lado para o outro. Mas, cara, não tem o que fazer. Quando o quarteto da frente decide não jogar nada, não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Bom, a minha nota pro Alan também é 6. Eu concordo com a Mariana. Eu acho até que o Alan foi ok na defesa, fez algumas faltas desnecessárias. Mas eu acho que o grande destaque do Alan foi com certeza ele jogando com a bola aos pés. Ele conseguiu, igual a Mariana falou, ele conseguiu alguns bons passes, virada de bola de um lado para o outro. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção positivamente no Alan era ele que estava tentando finalizar pro gol. No primeiro tempo eu acho que o Alan tenta umas 3 finalizações. Finaliza pro gol, e é o Alan que estava finalizando pro gol. Entendeu? Então assim, mesmo que em um dessas finalizações foi uma ótima finalização, senão o goleiro do Deportivo Táchira com uma defesaça era gol do Alan. Então assim, o Alan fez o que eu pedi a vários momentos para Luiz Araújo, Arrascaeta, chuta pro gol. Mas não é a perna. O Alan chutou até com a perna direita. A finalização não foi boa? Não foi boa. Mas ele tentou a finalização.
O Arrascaeta teve 2 ou 3 momentos para finalizar pro gol, não finalizou. O Gerson teve uma oportunidade para finalizar com a perna direita, não finalizou. O Luiz Araújo teve um lance na área que podia ter finalizado logo, não, preferiu o drible. Perdeu a bola. Então, assim, o Alan fez o que, por exemplo, os atacantes do Flamengo não fizeram. Os meias do atacante do Flamengo não fizeram. Finalizaram o gol. Então, nota pro Alan é nota 6. Nota para Gerson. Eu começo, bom, vamos lá. Não acho até que o Gerson não fez um jogo ruim na troca de passes, assim como o Alan. Eu acho que foi ok a troca de passes do Gerson. Mas, assim, o Gerson me frustrou demais com aquele gol perdido dele. Aquele gol que o Gerson perdeu não pode perder. E eu já falei o que eu falei quando a Maria não estava aqui. O Gerson é titular absoluto do Flamengo. E se o Flamengo não faz gol, também passa pelo Gerson. Por quê? Porque não dá para só Arrascaeta e Pedro marcar gol. Eu critico demais os atacantes do Flamengo por não marcarem gol. Mas o Gerson é o titular do Flamengo. E na maioria das vezes ele é o titular como meia pela direita. Seja ele jogando como meia direita ou não, o Gerson tem que fazer gols. E o Gerson não tá fazendo gols. E o gol que o Gerson perdeu hoje é inacreditável. Era só cabecear um pouquinho mais pro lado. O goleiro, ele cabeceou exatamente no centro do gol. E perdeu para mim a melhor chance do Flamengo antes do Flamengo fazer o gol. Então, assim, era um gol para dar tranquilidade, um gol para ser no início do jogo. E o Gerson perdeu. Não dá para perder esse gol. E o Gerson é titular absoluto do Flamengo. E ele, assim como eu falo que os atacantes do Flamengo têm que fazer gol, o Gerson também tem que fazer gol. Então, a minha nota pro Gerson é nota 4. Bom, a minha nota pro Gerson é nota 0. Tocar pro lado até eu toco, tá? Então, assim, tocou, foi bom de passe. Bota o Marcelo Araújo lá que ele vai ter 100% de precisão de passe. Chegou na entrada da área, podia chutar. Não chutou. Quando não tinha ângulo pra chutar, chutou. Quando tinha o gol completamente aberto, conseguiu cabecear a bola no meio do gol. Você falou aí, o Gerson é completamente titular dessa equipe. É verdade. Eu quero ver ser titular dessa equipe no dia que o Jorginho chegar. Aí a gente vai ver se o Jorge será intocável nessa equipe se ele for continuar atuando como volante. Vocês vão ver então. Basta contrate um bom ponta pela direita, contrate um bom ponta pela esquerda e coloque o Jorginho no time titular e a gente vai ver se o senhor Gerson é titular intocável nesse time. Nota 0, horroroso, partida ridícula. Ridícula desse camisa 8 do Flamengo. Ridícula o capitão do Flamengo. Ridícula. É isso que eu tenho que falar. Ridícula a atuação do Gerson. Tocar pro lado. Bom, nota para Luiz Araújo. 0. Fez nada. Nada, absolutamente. Não chuta, não cria, não sabe fazer um cruzamento. Nota 0. Bom, minha nota pro Luiz Araújo é 5. O Luiz Araújo deu a assistência pro gol do Léo Pereira. Mas tirando isso, tentou alguns cruzamentos, seja cobrança de falta ou bola rolando. Tentou alguns cruzamentos forte pra caramba, a bola passou muito. Teve um lance no primeiro tempo que podia ter finalizado, preferiu o drible. Assim, o que eu já falei, volto a repetir, eu espero mais do Luiz Araújo. Volto a repetir. Esse é o nosso erro, estamos esperando demais. Eu espero mais do Luiz Araújo. Mais uma vez o Luiz Araújo faz uma atuação abaixo do que eu espero. E a nota dele é 5 porque ele deu passe pro gol do Léo Pereira. Nota para De Arrascaeta, eu começo. Bom, para mim o De Arrascaeta foi o pior jogador do Flamengo na partida. É impressionante o que o Arrascaeta errou hoje. O Arrascaeta teve, acho que 2 vezes no jogo, a oportunidade de finalizar e as 2 finalizações dele foram péssimas. A jogada que o Luiz Araújo faz, ótima jogada individual, passa pro Arrascaeta, ele finaliza muito mal pro gol, a bola vai fraca no meio do gol, o goleiro faz a defesa. O Arrascaeta teve a oportunidade de dar um passe para deixar o Bruno Henrique na cara do gol, era 3 contra 2 e o Arrascaeta deu passe horroroso, o Bruno Henrique teve que disputar a jogada. O Arrascaeta com uma dificuldade impressionante de dominar a bola, eu lembro 2 vezes que ele dominou a bola muito mal, e aí o Flamengo perdeu a posse da bola, assim, atuação que nem parece o Arrascaeta do Campeonato Brasileiro, essa que é a verdade. Tem o Arrascaeta do Campeonato, tem o Arrascaeta do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e tem o Arrascaeta da Libertadores, que até aqui só teve atuações abaixo. Para mim, eu teria que lembrar de todas as atuações, mas assim, não vou lembrar de todas as atuações. Mas até no jogo que ele fez gol, que foi contra o Deportivo Táchira, ou contra o Central Córdoba, atuações do De Arrascaeta muito abaixo comparado ao do Campeonato Brasileiro. Nota 3,5 pro De Arrascaeta.
Bom, a minha nota pro Arrascaeta é 0. Não soube dominar, não conseguia finalizar e conseguiu o feito de ainda simular e tomar cartão amarelo que vai o tirar da partida das oitavas de finais da Libertadores. Existe 2 Arrascaeta 2025. O Arrascaeta do Brasileirão, que é craque, decisivo, participa de um monte de gol. E existe o Arrascaeta da Libertadores, um jogador completamente... que ninguém... É o Arrascaeta? É o irmão do Arrascaeta? Não sei. De verdade. Deve ser o irmão gêmeo do Arrascaeta. Que O Arrascaeta na Libertadores, ele foi punido o quê? Por 3 cartões amarelos? Exato. Cara, ele tem mais cartões amarelos que gol. Ele fez um gol na Libertadores Deve ter mais cartão amarelo do que escute certo. e recebeu 3 cartões amarelos. O Arrascaeta... Meio atacante. O Arrascaeta no jogo de hoje é o reflexo do que foi o Arrascaeta na fase de grupos da Libertadores. Completamente irreconhecível. 0. Próximo. Nota para o Michael. Eu começo, né? 0. Por isso mesmo que ele saiu no intervalo, porque não fez absolutamente nada em campo. Bom, eu discordo. Dos jogadores do Flamengo do primeiro tempo, para mim o Michel foi um dos... Ofensivamente foi para mim um dos que conseguiu fazer alguma coisa, tanto que quando... é verdade. Tanto que quando o Felipe Luiz tirou o Michel, eu não entendi nada, deixo bem claro. Só um jogador que fez alguma coisa no primeiro tempo, se for o Alan. Mariana, essa é a minha opinião. Tudo bem. Só o Alan. Beleza, sua opinião. Uhum. O Felipe Luiz substituiu o Michel no primeiro tempo. Eu fiquei até surpresa, porque é o que eu falei, o Flamengo no primeiro tempo só conseguia jogar praticamente pelo lado direito, pelo lado esquerdo de ataque, e um desses jogadores que conseguia fazer alguma coisa era o Michel, só que é aquela questão, o Michel vai bem num lance, erra no outro, vai bem num lance, erra no outro. Ele estava até conseguindo boas trocas de passes com o Everton, com o Alexandre, e o Flamengo conseguia criar chances dali. O problema é que é aquela questão, o último passe do Flamengo era péssimo. Ele dava o passe, o Alexandre errava o passe. O Alexandre dava o passe, o Michel errava o cruzamento rasteiro para trás. Ele deu um cruzamento rasteiro para trás para ninguém. E aqueles cruzamentos que ele sempre tenta cavar a bola na área. E assim, de novo, na maioria das vezes é mais pro goleiro do que pro centroavante. E como eu falei, para mim o Michel é a mesma coisa das outras atuações. Bom, vai bem no lance, vai mal no outro, um jogador que gerou jogo, mas a mesma coisa das outras partidas. Pouco conseguiu produzir com isso, com a muita participação que ele teve no primeiro tempo. Mas eu deixo bem claro, eu não teria tirado o Michel no primeiro tempo. Acho assim que o Bruno Henrique entrou bem no jogo, mas eu não teria tirado o Michel no primeiro tempo, não. Nota para o Michel, nota 5. Pedro. Bom, eu começo... O Pedro, para mim, conseguiu ir bem nas questões de pivô. Teve um lance que ele tentou girar e quase finalizou, mas aí a marcação chegou, ele tentou fazer alguns pivôs, mas é impressionante como não chegava ninguém do time do Flamengo para conseguir chegar finalizando. Teve um lance que o Pedro simplesmente saiu do meio da área, foi lá pro lado esquerdo no primeiro tempo fazer o cruzamento, e foi o melhor cruzamento do Flamengo no primeiro tempo, que o goleiro do Deportivo Táchira dá um tapa na bola, a bola fica no meio da área e não aparece um jogador do Flamengo para chegar finalizando pro gol. O Pedro consegue uma outra boa jogada, que ele consegue um bom passe pro jogador do Flamengo, não sei se era pro Luiz Araújo, e o Luiz Araújo não consegue finalizar pro gol. O Pedro tentou, mas é o que eu falei, eu não sei, vou até procurar, enquanto a Mariana vai dar nota pro Pedro, se o Pedro conseguiu uma finalização no gol, porque assim, é impressionante como o time do Flamengo não criou absolutamente nada pro centroavante. Eu acho que teve uma que ele finalizou, mas ficou bloqueado. Nota pro Pedro é 5,5. Bom, a minha nota pro Pedro é, como praticamente de todo mundo dessa lista, 0. Não fez nada. O Pedro que a gente viu contra o Palmeiras não se viu hoje, não pressionava, não conseguia fazer pivô, não conseguiu chutar, não conseguiu fazer nada. Então, nota 0 pro Pedro. Bom, nota pro Bruno Henrique. Bom, o Bruno Henrique... Cara, o Bruno Henrique precisa entender uma coisa. Ou ele quer jogar futebol, ou ele quer ficar discutindo com o adversário. Os dois não dá. O Pedro você não vai conseguir. O Pedro teve uma finalização. Entendeu? O Bruno Henrique precisa entender isso. Ou ele discute com o adversário, ou ele joga. Porque assim, cara, não tinha 5 minutos que ele tinha entrado e já estava discutindo com o goleiro. Porque o goleiro estava fazendo 5 minutos que ele estava em campo e ele já estava discutindo. E aí eu pergunto, o que ele fez com a bola? A jogada que o Gerson perdeu. Parabéns, Bruno Henrique. Parabéns, então, pela jogada que você fez. Tirando esta jogada que o Bruno Henrique... O que o Bruno Henrique fez, além de discutir com o goleiro? Poderia ter feito o gol se o Arrascaeta acertasse o passe. Poderia. Tá. Minha nota continua sendo 0. Hoje eu deixo bem claro. Tipo assim, ó. Do Pedro pra frente. Sabe, todo mundo que pisou... Pedro não, desculpe. Sabe o Alan? Todo mundo do Alan pra frente é 0, 0, 0, 0. Eu estaria aqui falando, deixando bem claro.
Maiara vai dar a notinha dela e eu vou dar a minha notinha. Do ala para frente, começando pelo G, é 0 para todo mundo. Ah, não tem nota pro Felipe Luiz, então já tô deixando claro. Nota pro Felipe Luiz, 0. Bom, vamos lá. Minha nota pro Bruno Henrique é 5,5. Eu achei que o Michel não tinha que ter saído, mas achei que o Bruno Henrique entrou bem no jogo. Conseguiu fazer uma jogada que ninguém do Flamengo conseguiu fazer no primeiro tempo, que era driblar alguém. E conseguiu, o principal é conseguir acertar um cruzamento. Ele acertou um cruzamento ótimo pro Gerson, e o Gerson perdeu o gol. Depois ele conseguiu se posicionar bem para receber um passe do Arrascaeta e tinha tudo para dominar a bola e fazer o gol. E o Arrascaeta conseguiu errar o passe. Realmente, impressionante esse passe errado do Arrascaeta, cara. Inacreditável. Então, assim, se não fosse os companheiros, né? Se não fosse os erros dos companheiros, o Bruno Henrique poderia ter saído do jogo com um gol e uma assistência. Porque ele poderia ter dado assistência pro gol do Gerson e poderia ter recebido o passe do Arrascaeta para fazer o gol. Mas como seus companheiros simplesmente não conseguiram acertar uma coisa fácil no jogo, que um é cabecear a bola pro canto e o outro acertar um passe fácil, uma jogada 3-2, infelizmente o Bruno Henrique não conseguiu participar de um gol, mas como eu falei, isso não é culpa do Bruno Henrique. Então nota para o Bruno Henrique é 5,5. Nota para o Varela, eu começo. O Varela entrou ali, eu até achei que teve algum momento que foi bem, mas no final ali do jogo ele errou o passe ou perdeu a bola ali e o Flamengo quase sofreu o gol. Não tem muito o que dizer, nota 5 para o Varela. 0. Tá. Nota para o Everton Araújo, eu começo. O Everton Araújo entrou para fazer o que ele fez, que era marcar. Foi ok na marcação. Na troca de passes, o time do Flamengo só trocava para o lado, então nada muito diferente. Então, nota para o Everton Araújo, nota 5. Não, o Everton Araújo entrou em campo só para provar que se o Flamengo precisava melhorar ou tentar, né, fazer uma qualidade ali saindo no passe. Não, mas não é isso. Mas peraí, mas não é só o time. Vou repetir de novo. Não é sobre o Everton Araújo, é sobre todo mundo que pisou do meio para frente do campo. Tipo assim, o meio para frente. Todo mundo, aqui estou dando bem sincero, todo mundo merece 0. Então a nota do Everton Araújo é 0, mas eu concordo totalmente com você. Não é sobre o Everton Araújo, é todo mundo. Você é meio campista pra frente, que não se chama ala, então todo mundo merece 0. Porque, tipo, o Everton Araújo, depois que o Felipe Luiz substituiu o Arrascaeta e o Pedro, o Flamengo estava mais preocupado em trocar passes. Como conseguiu o pior é que a gente não sabe, né? O Flamengo estava mais preocupado em trocar passes e gastar tempo do que buscar o segundo gol. A gente viu uns acréscimos do Flamengo tentando trocar passe. Aí errava, aí a bola voltava. Aí entra. Mas aí entra na questão que eu falo sempre. Você deixa o jogo aberto, o outro time nunca tá morto. Não, e a Maiara falou 15 minutos antes assim, uma bola parada, uma não sei o quê, um de alguém. Só você ver. O Léo Pereira cabeceia a bola, bate em alguém do Flamengo e volta pro cara. Olha, bola parada, erro de alguém. Exatamente. Eu falei exatamente isso. Então, assim, o Flamengo estava mais preocupado em gastar tempo. E aí entra aquela questão que eu falei. 1-0, você sempre deixa... Não importa a qualidade do adversário. 1-0. Você já vai sabendo. O jogo está aberto. O adversário pode ser o melhor ou o pior time do mundo. O adversário vai criar um caos no final do jogo, vai jogar bola na área, vai vir bola na área de lateral, vai ser falta cobrada, vai ser escanteio, vai ser qualquer uma coisa dessa. Mas vai ter caos no final do jogo. E teve exatamente isso. Não teve falta perto da área, não, mas teve 2 escanteios, teve lateral sendo cobrado, jogador jogando bola na área, exatamente. Teve jogador do Deportivo Táchira livre lá pelo lado esquerdo de ataque, cruzando a bola. Livre. A bola foi, voltou nele, tocou mais atrás, a bola voltou nele e ele estava livre para cruzar a bola. Me impressiona. Então, assim, o final do jogo foi o caos que eu falo. O jogo tá aberto. Sabe o que me impressiona? O Flamengo conseguiu ganhar 2 vezes do Deportivo Táchira de 1-0, sendo que o último lance do jogo foi segura a respiração. Pois é. E contra o Santa Clara, que foi o outro eliminado, acho que é a segunda vez na história que um time é eliminado com 11 pontos, se você não sabe, na Libertadores. O Flamengo não ganhou de nenhuma vez do Santa Clara. É incrível. Pois é. Então, a nota para o Everton Araújo é 5. Nota para o Wallace. Não quero dar nota pro Wallace, porque senão eu vou dar 0 para ele e eu não quero dar. Bom, a minha nota pro Wallace é 5. Ele até tentou ajudar ali na marcação, tentou alguma jogada, teve uma hora que ele foi
que eu acho que ele deveria ter tentado o passe, ele tentou a finalização, mas não é culpa dele. Não é culpa dele. Então, nota pra ele é nota 5. O Ayrton Lucas já entrou às 89 sem nota. Olha, eu vou te falar, esse é um pós-jogo mais... Olha, mais... Exatamente. Esse é o pós-jogo mais frustrante que a gente já teve desde que a gente começou a fazer o canal. Essa que é a verdade. Tem comentário aqui, tem comentário do flamenguista. Ele mandou a mensagem. O Flamengo só não foi eliminado da Libertadores por conta de uma defesa do Rossi aos 94 do último jogo da primeira fase. Isso não é normal. Então, flamenguista, exatamente. Por isso que eu falo. Hoje é dia do presidente do Flamengo reunir todo mundo no vestiário e cobrar todo mundo. Jogadores, comissão técnica, Felipe Luiz e diretor técnico José Boto. Ele tem que ir lá no vestiário e cobrar absolutamente todo mundo. O que a gente viu hoje no Maracanã não pode ser aceito no Flamengo. Essa que é a verdade, não pode ser aceito. Hoje o Flamengo não foi eliminado da Libertadores, mas eu duvido se tem algum torcedor do Flamengo que não está... Eu tenho certeza que todos os torcedores do Flamengo hoje estão envergonhados de falar, olha, o Flamengo se classificou. Né? O Flamengo se classificou. Tenho certeza. Tá todo mundo envergonhado do que aconteceu hoje no Maracanã. Porque quando você sofre, mas o adversário é um bom time, compreensível. Acontece. É do futebol. Agora, quando o adversário é um time fraquíssimo, eliminado, com 0 pontos, o único time da Libertadores com 0 pontos, o Flamengo sofreu para ganhar desse time. Se o Flamengo tivesse feito o que era se esperar golear o time venezuelano, hoje o Flamengo era líder do grupo dele. Então, por isso que eu falo, amanhã minha razão vai voltar, amanhã eu estarei de cabeça fria e vou poder falar um pouco melhor sobre essa partida e sobre os possíveis adversários do Flamengo. Mas hoje eu estou falando sério, hoje eu estou me sentindo muito mal. Hoje eu tô cansada só de ter que falar de Flamengo, porque hoje eu tô muito triste, irritada. De verdade, o que aconteceu hoje no Maracanã, me sinto envergonhada. Bom, o Leonardo Pinheiro mandou a mensagem. Nem com a cabeça o Gerson consegue finalizar bem. Pois é. Infelizmente... Vou falar mais de Gerson não, porque se eu falar do Gerson a Mayara não vai gostar, então... A Mayara gosta muito do Gerson. Eu não... Diferentemente da maioria de vocês que devem adorar o Gerson, eu nunca fui fã do Gerson, nem na primeira passagem, muito menos na segunda passagem, deixo bem claro. Ótimo jogador, vou elogiar quando tiver que elogiar, mas... Não tá nem perto dos meus jogadores favoritos. Pois é. Mais alguma coisa? A Patrícia de Oliveira mandou mensagem. Hoje é pra ter pesadelos, que coisa bizarra. Patrícia, sério, hoje eu não sei nem como é que eu vou conseguir deitar minha cabeça num travesseiro e a mente desligar. Não sei como, de verdade, não sei como. Eu tô, de verdade, muito, muito chateada com o que aconteceu hoje no Maracanã. O Flamengo se classificou, mas, cara, sério. Uma vergonha. Tem poucas vezes, desde que a gente começou o canal, eu me senti, nem quando o Flamengo foi eliminado contra o Peñarol, na Libertadores passada, e a gente já tinha canal aqui, eu fiquei do jeito que eu estou. Hoje eu estou muito chateada, porque a gente vinha de uma grande vitória, a gente vinha de um resultado fantástico. Eu tinha muita esperança do Flamengo vencer, golear o Deportivo Táchira e ficar em primeiro no grupo para tentar pegar um time mais tranquilo na próxima fase. E o Flamengo foi lá e fez o quê? E fez essa atuação, mais uma atuação vergonhosa na Libertadores, mais uma atuação péssima. O seu melhor jogador está suspenso para a primeira partida que vai acontecer no Maracanã. De verdade, gente, não tem nada de bom hoje. Nada. A única coisa positiva do jogo de hoje foi a torcida havaiana no time e cantando as músicas tradicionais de protesto. Porque tirando isso, gente, não tem nada de bom. Nada. É pegar esse jogo, pegar uma latinha de lixo e jogar lá dentro. Pega os 90 minutos desse jogo e joga lá dentro. De verdade, eu gostaria muito que o presidente do Flamengo fosse ao vestiário hoje e desse uma bronca em todo mundo pelo que aconteceu hoje no Maracanã. Porque, gente, isso não pode ser. Isso que se aconteceu hoje no Maracanã não é normal. Não é normal. Essa que é a verdade. Não é normal. Pois é, o Flamengo se classifica num grupo com a LDU se classificando em primeiro. Amanhã a gente vai comentar sobre os times que o Flamengo pode enfrentar.
Amanhã ainda tem, deixa eu passar os jogos de amanhã. Na Libertadores. Da Libertadores. Deixa eu falar aqui, né? Passar não. Deixa eu falar aqui os jogos da Libertadores de amanhã, que é Olímpia e San Antônio, Peñarol e Vélez. Eles vão decidir quem vai ficar em primeiro grupo. Sim, mas esse grupo já tá decidido. Então, Peñarol e Vélez já exatamente. A gente vai descobrir quem vai ficar em segundo. Quem deles vai ficar em primeiro e segundo lugar. Tem Racing e Fortaleza. Racing e Fortaleza. A Fortaleza disputa a classificação. O Racing pode ficar em primeiro. Mariana, que colocou o Racing como um dos favoritos da Libertadores. Colo-Colo e Bucaramanga. É os jogos de amanhã. Então, amanhã, quando a gente começar a live 8h15, o jogo do 8h15 não, amanhã a live vai ser mais cedo. Ah, vai? Agora que eu lembrei. Amanhã, gente, a live vai ser mais cedo. Não vai ser às 8h15, porque a Mariana vai estar em Racing, acompanhando, fazendo react de Racing Fortaleza. Ah, é verdade, é verdade. Então a live de amanhã vai ser no horário mais cedo. A gente ainda vai entrar num acordo para saber. Mas a gente avisa nas redes sociais. A gente avisa vocês nas nossas redes sociais qual vai ser o horário da live de amanhã, mas é basicamente isso. E aí a Mariana e a gente vai acompanhar os últimos classificados da Libertadores e poder comentar basicamente quem o Flamengo pode enfrentar e quem não. Mas é isso, gente, por hoje. O Flamengo venceu, se classificou, mas infelizmente o sentimento não é dos melhores, pois o Flamengo teve uma atuação péssima, um resultado decepcionante, e o Flamengo se classificou em segundo lugar no grupo da Libertadores e com certeza vai pegar um adversário muito difícil já nas oitavas de finais. O primeiro jogo será no Maracanã e será sem Arrascaeta. Então a diretoria do Flamengo já sabe que vai ter que contratar, se já sabe que tem que contratar um meio-campista para o lugar do Arrascaeta, tem que contratar mesmo para esse jogador ser o titular no lugar do Arrascaeta no primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores. É isso, gente. Uma boa noite a todos e até a próxima.